Olá, eu sou a Cíntia e esta é a minha página Virar a Terra. Isto começou com o meu virar a página de vir de Londres para Portugal. Então, há 11 anos atrás, eu, quando tinha 23 anos, decidi mudar a minha vida. Decidi que era tempo de eu começar a procura de conhecer os meus limites, saber o que é que realmente eu consigo atingir. Porque eu via muitos nãos, eu via muito as coisas que são difíceis, mas eu sabia, havia uma parte de mim que sabia que eu conseguiria fazer muito mais daquilo que tinha destinado para mim. E eu sabia também que havia algo em mim que tinha o poder de quebrar ciclos, de geração a geração. Eu fui a primeira da minha família a ir para a universidade, fui a primeira a publicar um livro e também sou mesmo muito grata pelas oportunidades que Londres me deu de viajar, de explorar coisas que eu gosto para descobrir o que é que eu gostava mesmo da minha carreira. Eu sabia que Londres dava uma oportunidade de realmente eu viver a vida e que estava a mudar a minha vida de maneira que eu sempre quis quando era adolescente, quando era uma jovem adulta. Eu sabia que teria que sair daquela ilha pequenina para as ambições que eu tinha. E o que eu não percebia nessa altura é que eu estava a tentar provar, estava constantemente a tentar provar ao mundo que eu conseguia, a tentar provar às pessoas que disseram que eu não conseguia, a tentar provar que eu merecia, a tentar provar que eu conseguia aquilo que eu sempre pensei que era difícil para mim, ou que não estava escrito para mim. Era uma luta constante que até me deixava mesmo cansada de ser hiperdependente, mostrar a toda a gente que eu não precisava de ninguém, que só precisava de mim, não conseguia pedir ajuda, não conseguia aceitar ajuda quando era mesmo necessário, porque sim, houve mesmo muitos momentos em que os obstáculos eram tão grandes que eu senti-me completamente sozinha, impotente, sem ninguém, sempre naquela energia masculina que era do fazer, estar sempre a conquistar, estar sempre a fazer mais coisas, estar sempre a fazer atividades diferentes. Eu sabia que algo tinha que mudar, mas também de todas as oportunidades que Londres me deu, também foi eu encontrar o meu propósito. Eu sabia que eu era boa a ensinar. Eu sabia que dentro de mim tinha uma biblioteca de sabedoria, porque eu gosto de estar sempre a aprender e eu fiz muitos cursos, a vida também ensinou-me muita coisa. Eu queria partilhar esse conhecimento, essa sabedoria que existe em tantas partes do mundo, não é minha, mas que está aqui. Eu sabia que queria partilhar isso com as pessoas. Desde pequenina era uma coisa que eu queria, que era ser professora. Eu sabia que ensinar, guiar, era algo conectado com a minha essência, com a minha maneira de ser. E aí eu estava muito grata também com a carreira que eu tinha de professora. O que eu não tinha percebido na altura é que eu estava completamente perdida. Sentia-me completamente sozinha, sentia que tudo era muito caótico. Eu estava praticamente a seguir padrões do que era a minha vida quando eu era pequenina. Nesses padrões que eu fui seguindo, continuei sempre a ter relações tóxicas, repetir ciclos, repetir padrões, atrair sempre o mesmo tipo de pessoas. Estava em constante exaustão e burnout, e para mim eu achava que isso era algo de celebrar, porque pronto, significava que eu era uma bastante trabalhadora, que eu era bem sucedida, e eu pensava que estava a ter a vida que eu sempre quis. Mas se isso fosse verdade, porque é que eu estava sempre doente fisicamente e psicologicamente também? Porque sofria de ansiedade, tinha momentos de depressão. Houve ali uma altura, precisamente depois de 2020, depois de eu ter o meu primeiro ataque de pânico, que eu comecei a procurar respostas. Eu sabia que eu queria me descobrir, eu sabia que o caminho realmente não era tanto o ser imigrante, porque todos nós somos imigrantes de alguma maneira, a certo ponto na nossa vida, porque estamos mesmo longe da nossa casa interior, não é? Eu sabia que a verdadeira viagem realmente era a viagem para dentro de mim, para a casa que realmente eu deveria ter construído de uma maneira mais saudável. E comecei a perguntar-me: quem sou eu? Quem sou eu sem os rótulos? Quem sou eu sem ser professora,
sem ser a aluna, sem ser a filha, sem ser a irmã, sem ser a namorada, sem ser a imigrante. Comecei a perguntar-me o que é que foi que me aconteceu para eu ser da maneira que eu sou, para eu ter chegado aqui, ou qual foi a minha percepção de vida quando eu era criança. E foi aí que eu comecei então a minha jornada em terapia, fui a retiros, mergulhei-me completamente em coisas e livros de desenvolvimento pessoal e comecei a ver então os meus padrões inconscientes e comecei a descobrir mais para além daquilo que é externo. Realmente, muitas das coisas que acontecem na nossa vida têm muito a ver com o nosso interior, o que nós não conseguimos ver. Até comecei a formar-me também em neurociência, psicologia e também em coaching, porque queria mesmo descobrir mais como é que nós, os humanos, funcionamos. Realmente, muitas coisas daquilo que acontece no dia a dia têm a ver com o nosso sistema nervoso e com a mente, e que está tudo mesmo ligado a tudo o que vivemos e a todas as nossas percepções da nossa realidade. E foi aí que eu comecei então a compreender-me, porque havia ali tantas partes de mim. Eu sou uma pessoa complexa, todos nós somos seres complexos, não somos só uma coisa. E temos todas aquelas partes, que muitas delas estão feridas, muitas delas são máscaras que foram aparecendo, muitas delas também têm a ver muito com o controlo, do saber o que é que vai acontecer, do medo, dos medos do imprevisível. E comecei a ficar curiosa sobre essas partes e sei hoje que elas estão todas ali para me proteger. Só que eu agora, como adulta, consigo dar-lhes uma narrativa completamente diferente e consigo dar-lhes o amor e carinho que todas essas partes precisaram, que na verdade são partes minhas de criança, ficaram ali presas no tempo. The body keeps the score, não é? Está tudo ali preso no corpo. E foi nos retiros e na terapia e em todas essas coisas de desenvolvimento pessoal que eu experienciei que comecei realmente a libertar somaticamente muitas dessas emoções e muitos desses padrões, muitos desses limites que estavam a bloquear o verdadeiro alinhamento da minha vida. E claro, tudo começou com o meu trabalho de criança interior e tive que aceitar muita coisa com compaixão. E claro que depois nos retiros que eu fui descobri o breathwork, que é exercícios de respiração, que me levou a níveis ainda mais profundos. E foi desde aí que eu comecei a descobrir muito mais da minha história, muito dos meus familiares do passado, e ainda pessoas que eu nem conheci. Comecei a perceber muito mais o porquê de eu estar a viver aquela experiência e o porquê que aquela experiência de alguma maneira não me estava a dar a satisfação que eu esperava. E foi aí que quanto eu mais me descobri, mais as coisas de fora que eu estava a fazer, as coisas que estavam a acontecer à minha volta, deixou de fazer sentido. Porque comecei a me perguntar, eu estava a viver dos condicionamentos, com as coisas que eu aprendi dos meus pais, da escola, da sociedade, ou estava a viver alinhada com o meu verdadeiro design, com o meu verdadeiro propósito do que estou a fazer aqui. E então aí eu comecei a mudar a minha frequência. Então, nos primeiros 10 anos, em Londres, eu vivi em alerta, em sobrevivência. Era uma frequência de vitimização, era uma frequência de estar sempre à espera do pior caso que fosse acontecer, não é? E claro que sempre que eu ia a um retiro, sempre que eu descobria qualquer coisa sobre mim na terapia e libertava-me de coisas do passado, eu comecei a ter uma frequência diferente. E à medida que eu fui mudando a minha frequência, de medo para coragem, de tristeza para gratidão, porque realmente gratidão é o sentimento que consegue sobressair
de todos os outros sentimentos. Ora, vamos lá ver. Posso ter um obstáculo assim no meu caminho e depois, em vez de ficar chateada, eu dou-me permissão de sentir todos os sentimentos que vêm desse obstáculo me aparecer, não é? E se for desapontada, se for zangada, todas essas emoções são bem-vindas, porque faz tudo parte do espectro e é como se houvesse um pêndulo ali e às vezes vou ter que sentir as emoções menos boas e as emoções mais positivas que me fazem sentir melhor, não é? Mas faz tudo parte. Eu tenho que estar ali a mover. Eu tenho que estar ali a sentir tudo conforme o meu pulso da vida, porque sinceramente é o que nos faz estar vivos, é sentir essas emoções todas. É viver completamente a nossa história, não só as coisas que são os picos mais altos, mas também nas coisas que às vezes vão em baixo, porque são nesses obstáculos que realmente aprendemos mais sobre nós, que realmente crescemos, que realmente ou damos valor a outras coisas que antes não dávamos. E o que eu aprendi é que em todos os obstáculos não é algo para nos parar, mas algo para ficarmos curiosos. O porquê que isto está a acontecer? O que é que isto está a ensinar-me? O que é que isto está a fazer sobressair em mim? Que eu tenho que ficar curiosa e trabalhar em terapia ou em qualquer outra coisa que me ajuda a descobrir-me sobre mim. Por exemplo, escrever num diário, meditação, yoga, pequenos rituais que nos fazem conectar com nós próprios e com a beleza da nossa vida, não é? E então, em todos os obstáculos, eu comecei a ver, está tudo certo. Isto está a ensinar-me alguma coisa, eu posso não ver agora, mas depois tenho a certeza que vou ver. E ao começar a mudar essa frequência, a começar a ter essa maneira de pensar, eu também comecei a ver as coisas à minha volta a mudarem como automaticamente. Porque realmente eu, claro que tive que tomar algumas decisões, tive que fechar a porta a muitas coisas do passado que já não me serviam, não é? Tive que parar hábitos antigos que não estavam a ajudar-me, continuei os hábitos que realmente me faziam bem e claro que tive que pôr mais novos hábitos que se alinhavam mais com o meu higher self, com a pessoa que eu queria ser. Porque a partir do momento em que comecei a remover todas essas camadas de condicionamento, comecei a descobrir mais aquilo que realmente tem a ver com a minha essência. E essa nova energia começou então a atrair as coisas certas da minha vida, incluindo o amor da minha vida, que hoje em dia nós somos noivos, e tudo o resto que foi acontecendo também na nossa história começou a se alinhar para este regresso a Portugal também. O regresso começou com, claro, ele é de Portugal, eu sou da Madeira, mas vivia em Londres, e às vezes ele vinha-me visitar e eu vinha visitá-lo aqui em Portugal. E sempre que eu visitava Portugal e começava a ouvir, a sentir o self de Portugal, esta energia incrível, eu sentia que o meu self, o meu higher self, a minha essência pura, sentia-se em paz aqui. E as coisas começaram naturalmente a alinhar-se de maneira que até o meu trabalho começou a mostrar-me que já não era aquilo que eu queria. Por mais que eu adore ensinar e eu quero continuar a ensinar de muitas maneiras, de muitas outras áreas, eu sabia que o sistema educativo até isso já não fazia sentido para mim. Eu não queria contribuir para o que estava a contribuir, que era preparar os miúdos para passar testes. Para mim não é isso que é a verdadeira educação. E também como comecei a conectar-me mais com o meu corpo, eu comecei a ouvir-me, comecei a perceber que muitos dos sintomas que eu estava a sentir estavam a contar-me histórias, estavam a dizer-me que eu realmente tinha que parar, que eu já não podia viver a vida dessa maneira. E então comecei a ouvir-me, comecei a fechar ciclos, acabei as coisas que estavam pendentes, comecei a planear o regresso a Portugal. Isso, claro, que fez com que eu tivesse que fazer uma mudança radical na minha vida. Tive que, claro, mudar de casa, mudar de país, mudar de trabalho. Eu tive que criar um fundo de emergência também, porque eu sabia que eu queria parar por 6 meses, entre aspas, porque eu estou a trabalhar mais nas minhas coisas. Mas queria
não estar a trabalhar para ninguém durante 6 meses. Esse foi o plano principal. Para realmente começar a descobrir aquilo que é a minha casa. Regressar a Portugal não foi eu tentar construir uma casa noutro sítio. Foi eu pausar mesmo para eu conseguir finalmente construir a casa dentro de mim. Que é o mais importante, na verdade. Porque se nós continuamos na nossa vida sempre a construir casas, nas nossas conquistas, nas nossas coisas, materiais, no nosso trabalho, nas outras pessoas, quando alguma dessas coisas corre mal, nós sentimos-nos sem abrigo. Então o objetivo é criarmos uma casa estável dentro de nós para que não tenhamos que passar por nada dessas coisas, para que não tenhamos de depender do externo para nos sentir bem internamente. Então peguei no carro, peguei nas minhas coisas e viemos então nesta aventura aqui em Portugal, que o plano também é conectar-nos com a natureza. É por isso que o meu canal chama-se Virar a Terra, porque é uma mudança bastante grande da cidade ao campo. Eu quando vim a Portugal, o meu namorado estava na altura a viver a 5 minutos da praia. E eu adorava aquele selfie ali, aquele passadiço que íamos passear, adorava os momentos que tínhamos juntos, o pôr do sol. À medida que fomos nos conectando mais com a natureza, mais percebemos que queremos estar mais conectados com a terra. Porque neste tempo de tanta desconexão da internet, da social media e tudo isto que supostamente era para nos conectar mais, eu sinto que está a desconectar-nos bastante. Nós também, como já pensamos em filhos, sabemos que queremos que eles tenham uma infância muito mais parecida com a nossa, mais conectados com o seu self, mais livres, mais em paz, na verdade. Não com a pressão do dia a dia, do que tem que ser, de conseguir as coisas tudo rápido, de conseguir as coisas como uma lista de compras. Nós queremos que eles possam sair de casa, sentirem-se em segurança, sentirem-se amados, sentirem-se que podem, tudo o que eles precisam está mesmo na terra, e é isto que estamos a pensar em construir, e é um projeto que eu estou muito ansiosa por partilhar com vocês também, porque acho que cada vez mais há muita procura mesmo dessa reconexão com o antigo, com a reconexão do tempo dos nossos avós, porque este mundo cá fora está a tornar-se cada vez mais caótico e cansativo, e chega um dia que nós temos que dizer: chega, isto não é para mim. Quem é que foi que me disse que eu tinha que acordar e trabalhar, vir para casa, dormir e repetir no dia seguinte sempre a mesma coisa? Chega uma altura, chega um momento que pensamos: alguma coisa aqui está mal. Não tenho que viver igual às outras pessoas. Eu tenho que pensar o que é que eu vou fazer para mim. E se no momento em que nós descobrimos isso, não estamos bem financeiramente, psicologicamente, não temos tempo, que é, na verdade, uma desculpa, porque o tempo é uma ilusão, temos que criar essa estrada que vai levar-nos a essa casa, a essa parte mais segura que queremos construir. E foi isso que eu fiz. Eu criei a estrada, passando por cima de todas essas desculpas que eu tinha, que era que eu não tinha tempo, que eu não queria voltar atrás, que eu não queria sair de um trabalho que ganhava 3.000 libras para ir para um sítio que nem sabia o que ia acontecer. E começar a acreditar mais e a render-me ao universo, porque eu sei que vai dar tudo certo. E eu sei que ao fazer tudo aquilo que eu gosto e sair da minha zona de conforto e tentar, que automaticamente as coisas vão começar a surgir, nomeadamente dinheiro também. E agora, eu estou no meu entre versões, a minha versão antiga, que é a versão que emigrou, a versão de Londres, e a versão daquilo que eu quero ser. E este momento que eu estou agora não tem sido um mar de rosas, como eu já sabia que não ia ser, porque o meu sistema nervoso está a suspeitar que isto aqui realmente não é familiar.
e tenho que dar tempo a mim própria para o meu sistema nervoso começar a adaptar-se a esta nova versão de mim. E isto é algo que eu vou partilhar num outro vídeo, mas eu realmente sinto que isto é um momento de criação e de limpeza do velho e de expansão do novo, e eu sei que isto mesmo, por mais difícil que esteja a ser, a nível de realmente eu agora tenho mais tempo para estar comigo, ou seja, todos os sentimentos vêm, tudo aquilo que o meu coping mechanism, que era o trabalho, não me dava tempo de sentir, está a vir tudo agora à superfície. Mas eu vejo isto como uma oportunidade de realmente eu descobrir-me ainda mais sobre mim e fazer aquela limpeza de todos os bloqueios que ainda estão ali, para eu realmente florescer naquela versão que eu sei que está ali dentro, aquela versão que sei que eu nasci para ser. E é isso, agora estou a dar tempo para essa versão renascer e estou a descobrir tanto, mas tanto sobre mim, sobre a natureza. Cada vez mais eu sinto que nós somos natureza, que realmente todos os seus ciclos, as suas ondas, as suas fases, nós também passamos por isso tudo. Prontos, com este regresso, já cheguei à conclusão que realmente eu não precisava de conquistar o mundo. O que eu precisava era mesmo voltar a mim. E foi essa a minha verdadeira viagem. Eu pensei que realmente eu ir para Londres ia mudar a minha vida, mas foi essa vida que mudou-me a mim. E no fundo, a verdade é esta, que a viagem mais importante é a viagem para casa, que é aquela que está dentro de nós. Se há alguém que está a passar pelo mesmo, pelas mesmas dúvidas, pelo mesmo renascer, pela mesma transformação ou algo parecido, eu gostava que deixassem então nos comentários, porque eu sei que há muitas pessoas aí que se sentem sozinhas, que pensam que é só com elas, ou pensam que algo está errado, e no entanto é uma fase da vida. E é algo que eu sinto que temos mesmo muita sorte por estarmos a passar, por estarmos a chegar a esse ponto de reviravolta, de virar a página. Então, muito obrigada. E se querem me acompanhar nesta viagem de construir a casa dentro de mim, então façam subscrição no meu canal e vamos nisto juntos. Até o próximo vídeo.